Fala, seu bem-aventurado, como você está? O tema do vídeo de hoje é algo que eu tenho buscado colocar em prática na minha jornada como cristão, e eu acredito que é isso que todo cristão deveria fazer. E se você clicou nesse vídeo, eu acho que você tem esse mesmo entendimento que eu, que é o mínimo que você poderia fazer, porque foi o que Jesus pediu. Foi pregar o evangelho, é a missão de todo mundo que foi encontrado por ele. Parte do que é ser um discípulo de Jesus é fazer novos discípulos. Então, eu acredito que se você tá aqui é porque você quer fazer isso e você entendeu isso. Então, vamos ao tema do vídeo, que é como falar de Jesus pra qualquer pessoa. Vamos lá, antes disso eu gostaria de pontuar algo que existem evangelismos que a gente faz na rua, falando de Jesus pra um desconhecido, falando de Jesus pra uma pessoa que a gente nunca viu na nossa vida, que de repente tu tá na fila do mercado, tu fala pra uma pessoa que tá na fila contigo, tu fala pra caixa do mercado, pode falar pra um mendigo, pode falar pra o frentista que abastece teu carro, pode falar pra, enfim, tem muitas opções de pessoas pra te falar. E tem o evangelismo que tu fala de Jesus pra quem tu conhece, pra quem tá perto de ti, seja amigo, prima, tio, cunhado, cachorro, colega de trabalho, colega de escola, enfim. Em ambos os casos, eu gostaria de deixar algo muito claro. A gente não precisa falar de Jesus como se a gente estivesse falando de um sermão elaborado. Pra gente pegar a palavra, a gente não precisa elaborar um texto, falar com eloquência, falar da maneira mais bonita possível, falar o versículo, a quadrilótica, o versículo se encontra, o capítulo e o versículo, e meu Deus, e várias outras coisas. A gente não precisa ter a complexidade da pregação na ponta da nossa língua o tempo todo. É muito difícil, principalmente no começo, a gente ter isso. Então, eu tenho algumas dicas que podem te ajudar nesse sentido. Bom, vamos falar do caso que a gente vai falar de Jesus pra uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Tem algo que a gente pode fazer, que é, escolhe um texto e conta esse texto pra pessoa como se esse texto fosse uma fofoca. Isso é uma estratégia de evangelismo muito boa. Vai estar na fila do caixa do mercado com uma pessoa que aleatoriamente tu chamou a atenção dela pra conversar, tipo, ó, o preço daqui do chiclete que tá do lado do caixa. Aí a pessoa vai, não sei o que. Aí você vai contar uma história da Bíblia ou uma história sobre Jesus da maneira mais fofocalística possível. Finge que tu tá contando uma fofoca pra um amigo, tu tá contando uma novidade, tu tá contando algo, enfim, da tua vida pra aquela pessoa. Só que tu não vai contar o texto como se, tipo assim, e Pedro, apavorado, olhou sobre as águas e viu Jesus com seus pés andando sobre os mares. Tipo, tu não vai contar com eloquência, como se tu estivesse lendo aquele texto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ler a história, entender, pra poder contar como se fosse algo, tipo, rotineiro na nossa vida. Não, mano, tu nem sabe da vez que os discípulos estavam atravessando de um lado pro outro do mar, começou uma chuvarada, e daí eles olharam, mano, nem sabe. Jesus caminhando, eles ficaram tudo apavorados. Meu Deus, é um fantasma, a gente vai morrer. Aí Jesus falou, ei, não tema, rapaziada, sou eu. Tipo assim, a gente tem que normalizar, falar da palavra, falar de Jesus, como se fosse algo comum, rotineiro, como se fosse uma fofoca. Porque não é como se isso fosse uma parte da nossa vida. Isso é a nossa vida. Como evangelistas, como filhos de Deus, como discípulos, essa é a nossa vida. E aí entra um outro ponto, a gente precisa normalizar e começar a deixar comum falar, citar Jesus em uma conversa. Porque quando a gente fica meio envergonhado, quando a gente fica meio assim, meio ressabiado, talvez mostra pra nós mesmos que a gente nem entendeu. E claro, eu não tô falando aqui na questão de vergonha, a questão de timidez. Isso vai sempre existir. Eu tô fazendo isso tem algum tempo e eu continuo tendo muita vergonha. Eu continuo tendo muito medo antes de, tipo assim, eu chego na hora, às vezes chega até dar uma travada aqui. Só que a gente tem que começar a olhar pra vergonha não como um impeditivo, mas sim como um filtro pra nós. A gente olha pra vergonha não como algo que vai nos parar, mas sim como algo que vai, tipo, tá, não, eu só consigo perder isso aqui se eu pegar aí. E vai. Tá com medo? Tu tem que ir com medo mesmo. Infelizmente, essa parada de evangelismo, você vai ter que fazer com medo mesmo. Aí tá. Você vai estar falando de Jesus pra uma pessoa que você nunca viu na vida. Você vai fazer alguma coisa que chame a atenção dela, tipo assim, mas tu vê, né? Que loucura que tá o preço do feijão aqui no mercado. Aí a pessoa vai já chamar atenção pra sua pessoa. Aí tu olha, tu vê, né? Que loucura que no céu não vai ter esse tipo de coisa, né? Aí tu acredita em Jesus, tipo, umas coisas muito bestas, mas a gente tem que normalizar falar de Jesus. Quando a gente fala que Paulo se fez de louco, né? Pra gente ficar que nem uns doidinhos andando por aí. Mas é que tem que se fazer um pouco de louco. Tu tem que meio que encorpei o personagem aqui, pá, agora eu vou falar. Cara, sou uma pessoa que, no geral, na minha vida, eu sou meio retraído. Eu diria assim, eu sou mais na minha. Aquele tipo de pessoa que é mais quietinho, mais na sua. Não sou a pessoa mais extrovertida do mundo. Porém, quando eu vou à rua, quando eu vou pregar o evangelho, eu tenho que assumir um papel de algo que na minha natureza não é assim. E tá tudo certo. Jesus nos usa assim mesmo. Aí beleza. Como falar de Jesus pra uma pessoa da rua? Eu também falaria, tenta sempre terminar o seu evangelismo ou ter como pauta pra saber se o teu evangelismo deu certo. Tipo assim, tá, deu certo a minha abordagem? Deu certo o que eu falei? Coloca sempre como pauta tu fazer uma oração por aquela pessoa. Ou fazer aquela pessoa fazer a famosa oração de confissão de fé. A oração de confissão de fé vai muito da fé de cada um. Vai muito do que cada um acredita. Eu acho que é mais pra gente saber se aquela pessoa realmente creu
eu, serve mais como um parâmetro pra a gente saber mesmo. Mas considera como, tipo assim, tá, deu certo se essa pessoa aceitar uma oração. Eu gosto de pensar assim, tá, tô falando com uma pessoa sobre Jesus, ou sei lá, vi a pessoa mancando, posso orar pela tua perna? Cara, a pessoa aceitou a oração, você crê que você vai ser curado? Creio. Ora pela perna da pessoa. Você aceitou a oração? Ora pela vida dela? Top. Assim como uma vez eu tava no evangelismo, que a gente foi entregar lanche pra alguns frentistas, e tava trocando uma ideia com ele, falei que a gente era da igreja e tudo mais, a gente tá fazendo um projeto pra abençoar aí o pessoal, não sei o que. Enfim, apresentei um pouco da igreja, falei de Jesus ali pra ele, e daí ele disse que já meio que acreditava, tava meio afastado, e aceitou a oração. Eu perguntei, tá, você tem algum pedido específico de oração? E a gente orou ali, eu orei no caso, pelo relacionamento dele, ele tava com um problema lá com a namorada dele, sei lá, e a gente orou, e eu fiz a oração ali por ele pediu uma oração específica, eu considero que essa foi uma abordagem que deu certo por causa disso, porque meu parâmetro é, ele aceitou uma oração. Mas pode não ser também, pode ser que a pessoa aceite Jesus, saia chorando dali, Jesus me tocou, Jesus me salvou, mas enfim, podem acontecer muitas coisas, mas até que a gente tem essa intimidade com as ruas, com pregar na rua pra desconhecido, a gente não pode pensar em todas as variáveis de ver 30 pessoas ao mesmo tempo se entregando pra Jesus. Não, a gente tem que pensar nas coisas pequenas, as coisas mais simples, pra gente também, de certa forma, ganhar uma cancha. Isso eu tô falando pra ti que provavelmente tá assistindo esse vídeo e nunca fez isso, e tá com vontade de fazer isso. Agora, por outro lado, a gente tem a opção falar de Jesus pros conhecidos. E talvez tu queira falar de Jesus pra algum conhecido teu, algum amigo teu, algum colega teu, mas tu tenha um pouco de receio devido ao fato de, tipo assim, tá, já convidei pra ir na igreja uma vez que outra, não tô meio assim de convidar pra ir na igreja, se a pessoa já foi ferida pela igreja ou alguma coisa do tipo. Mas como que a gente fala de Jesus pra uma pessoa que a gente já conhece, ou que às vezes a gente até convive diariamente? Por conhecer, a gente pode analisar uma situação da vida da pessoa e encaixar Jesus naquele contexto dela. Como assim? Cara, eu tenho um amigo especificamente, mas, enfim, que ele é muito ansioso, ele sofre com ansiedade. Não digo nem que ele é muito ansioso, mas ele sofre com ansiedade. É algo que ele, direto, às vezes tem crise de ansiedade, fica meio mal, fica se cobrando, tem algumas autocobranças, enfim. Cara, eu saber disso me dá a maior deixa possível pra que eu consiga introduzir o evangelho na vida dele. Porque assim eu consigo contextualizar o que Jesus pode fazer por ele. Então, talvez, no momento em que ele esteja, poxa, precisando de ajuda, que é no momento em que ele tá com uma crise de ansiedade, ou quando ele tá ansioso, em momentos ansiosos, é uma deixa muito boa pra mim introduzir Jesus na vida dele. Então, tipo assim, cara, mas eu sei que tá difícil, mas dá uma chance pra Jesus. Pô, tô te falando, Jesus pode mudar o contexto da tua vida, cara. Jesus, ele disse que vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Cara, Jesus, eu sei que talvez tu entenda Jesus como aquele cara que é chatão, que daí tu tem que parar de fazer um monte de coisa por causa dele, mas não enxerga Jesus assim. Cara, Jesus é um poço de amor, ele tá ali de braços abertos pra ti. Olha que magnífico seria a gente falar de Jesus pra alguém assim. A gente tá contextualizando Jesus na vida daquela pessoa. E ainda é uma situação em que, poxa, a gente sabe que Jesus atua na nossa vida quando esse é o assunto. Quando a gente tá cansado, sobrecarregado e vai até ele. E daí a gente tem várias outras coisas também. A gente tem pessoas que estão, sei lá, afastadas. A gente pode falar, cara, eu sei que tu tá afastado, eu sei que a igreja te machucou, mas Jesus continua de braços abertos. Olha a história do filho pródigo. Fala sobre como o filho se afastou e quando ele voltou, o pai continuava amando tanto ele que foi correndo dar um abraço nele, de tanta saudade que o pai tava. Jesus tá com saudade de ti, cara. E eu sei que tem gente que eu acho que esse foi um problema que eu já tive muito na minha vida, que é, eu não falava de Jesus, eu ficava meio assim de evangelizar, porque eu às vezes não dava exemplo como cristão. Tipo, na maioria dos dias, claro, por ser cristão a gente já tem uma vida um pouquinho mais de boa, mais safe, a gente não anda em determinadas rodas, não senta em determinadas mesas, tipo assim, a gente certo tipo de rolê já não serve mais pra gente pelo fato da gente ser cristão. Mas tem dia que, poxa, tá acontecendo alguma coisa, ainda mais quando a gente é jovem, pum, e irritou a gente, aconteceu alguma coisa que nos estressou, pá, xingamento, e raiva, e briga, e não sei o que. E cara, isso é problemático, mas não porque Jesus não pode nos perdoar, e não porque, nossa, agora a gente é os piores cristãos que existem na face da terra. Não é nesse sentido, mas sim porque, poxa, eu fiz isso na frente de um cara que eu queria ganhar pra Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus pra ele agora que eu pequei? Só que, gente, esse pensamento, ele é o pensamento mais besta que a gente poderia ter. É o pensamento mais, assim, assassino que a gente poderia ter. Porque, cara, Jesus perdoa os nossos pecados. E a gente tem que apresentar o evangelho real. Não é porque tu aceita Jesus, não é porque tu te converte, que tu se torna uma pessoa perfeita. Eu sei que socialmente há uma cobrança a mais de perfeição da parte dos cristãos. Aos cristãos. Tipo assim, socialmente, os cristãos são muito mais cobrados sobre determinados assuntos. E, beleza. Até porque o cara que a gente segue, ele é perfeito. Só que a gente não é perfeito. A gente precisa de Jesus. Então, sem Jesus, eu sou isso aí mesmo. Sem Jesus, eu falo palavrão, eu xingo, meu Deus do céu. Tô numa lama, num lodo de pecado. Só que, cara,
a vida com Jesus ela é muito boa, ela é muito melhor. A gente precisa ter esse cerne de que não é porque a gente já pecou, porque a gente às vezes conversa sobre determinados assuntos que a gente não deveria conversar, que a gente tem que deixar de falar de Jesus pra essas pessoas. Mas esse é meu conselho-chave. Se você quer falar de Jesus pra alguém que você conhece, um amigo, tio, mãe, pai, pega uma situação da vida dela, alguma coisa que provavelmente ela tem uma dificuldade, que tu sabe, e encaixa Jesus naquilo ali. Pessoas com dificuldade financeira, cara, vou te falar, quando eu não tinha Jesus, sempre faltava dinheiro. E eu tava sempre mordido, sempre estressado por causa da falta do dinheiro. Hoje em dia, o meu dinheiro rende mais, mesmo ganhando o mesmo tanto de antes, eu sento na mesa e durmo em paz, porque eu tenho Jesus. Cara, esse tipo de coisa, sim, mas esse tipo de coisa, a gente encaixa Jesus na vida daquela pessoa. A pessoa tá doente, cara, Jesus pode te curar. Vamos aceitar Jesus, vamos acreditar que ele pode te curar. Cara, as pessoas em situações de vulnerabilidade têm mais tendência a aceitar aquilo que a gente tem pra falar. E eu tô falando aqui, nossa, de um aspecto, de uma visão totalmente humana, tá? Não tô envolvendo nenhuma questão, tipo assim, é o espírito quem convence. Mas a gente tem que saber usar dessas oportunidades pra pregar. E claro, né, para as pessoas mais perto de você, demonstre através das suas atitudes, das suas falas, o amor de Jesus. É muito importante que, para as pessoas mais perto de ti, que o amor de Jesus seja palpável. E o que é um amor palpável? Tu não é uma pessoa rancorosa, tu não é uma pessoa que xinga, tu não é uma pessoa que é estressada, é briguenta, é rancorosa. Uma pessoa que perdoa, é humilde, reconhece quando tá errada. É uma pessoa que claramente tem algo diferente dentro de ti. E claro, isso a gente só consegue com um bom relacionamento com o Espírito Santo. Mas a gente tem que apresentar esse amor palpável para as pessoas que a gente convive e quer ganhar para Jesus. Esse foi o vídeo, espero que ele tenha te ajudado. Vamos juntos nessa jornada, vamos saquear o inferno, vamos encher o céu, vamos parar de ser rancoroso e nos livrar das nossas limitações e nossa mente pequena. E usa as ferramentas que você tem para pregar o evangelho. Tu não é bom com palavras, usa alguma outra maneira, usa a tua vida, usa o teu modo de agir para pregar o evangelho. Ajuda alguém, aconselha alguém, se talvez tu não seja bom falando para um desconhecido, mas se livra daquilo que te prende de não falar de Jesus para alguém, porque esse é o chamado de todos os cristãos, fazer discípulo. Deus abençoe sua vida, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou começar a postar mais conteúdo sobre evangelismo aqui nesse canal, porque é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu trabalho muito. Que Deus te abençoe, se inscreve, deixe seu like, faça algum comentário se você acrescentaria alguma coisa e Deus te abençoe. Tamo junto.